Bom dia a todos e a todas. Hoje a Câmara Municipal de Mirassol está disponibilizando este vídeo que contém os dados da audiência pública para discussão do projeto de lei de diretrizes orçamentárias. Excepcionalmente esse ano, em virtude da pandemia mundial do coronavírus, das regras da Organização Mundial da Saúde, de distanciamento social para evitar a propagação da doença, a audiência ela está sendo 100% gravada e disponibilizada no portal da Câmara. O material da audiência com as informações técnicas, contábeis que fazem parte do projeto de lei estarão disponíveis para download, já estão disponíveis para download para acompanhar a audiência. Caso alguém queira acompanhar com os demonstrativos em mãos, ele vai estar disponível para download. Quem tiver alguma dúvida sobre os demonstrativos, sobre o que foi apresentado aqui na audiência, poderá solicitar ali através do Serviço de Informação do Cidadão, no site da Câmara Municipal, e fazer os seus questionamentos. Então, eles serão posteriormente respondidos a todos. Questionamentos, sugestões, eles serão analisados, os que serem necessário resposta, eles serão respondidos. Essa audiência pública, como eu disse no início, é para apresentação e discussão do projeto de lei de diretrizes orçamentárias para o exercício de 2021. O projeto de lei foi protocolado pela Prefeitura Municipal aqui na Câmara e ela está em fase de discussão aqui no Poder Legislativo. Então, o que é a LDO? A LDO é um pré-orçamento detalhista. Tá? Nela, o Poder Executivo ele vai demonstrar as metas, as prioridades, políticas de pessoal, políticas tributárias, de economia, algumas regras para reduzir estoques de eventuais dívidas, caso o município tenha, critério para limitação de gasto, critérios para distribuição de subvenções e outros aspectos da gestão financeira, que vão estar disponíveis ali dentro do projeto de lei. A lei de diretrizes orçamentárias, ela faz parte do processo de planejamento do município, tá? Ela é uma das peças do projeto de planejamento, do processo de planejamento, onde tem o PPA, o Plano Plurianual, que é um planejamento de longo prazo para 4 anos, a LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que é a anual. Então, de um PPA surgirão 4 leis de diretrizes orçamentárias, ela que estabelece as regras, as diretrizes, as orientações para a elaboração e execução do orçamento. E existe a lei orçamentária anual, que é onde vai ocorrer a execução, a lei que vai ter a execução mais detalhada, a forma com que será executado. Então, a lei de diretrizes orçamentárias, ela retira ali do PPA 1 ano do seu PPA, uma parte do PPA, e orienta como será elaborada esse planejamento de 1 ano na lei orçamentária anual. A lei de diretrizes orçamentária ela está prevista no artigo 165, inciso 2 da Constituição Federal, né? E como eu disse, ela é o elo entre o PPA e a LOA. Ela é a ponte que liga o PPA, retirando as informações do PPA e levando para a LOA. A gente poderia definir da seguinte forma as peças de planejamento. O PPA ele é o planejamento para longo prazo de 4 anos. A Lei de Diretrizes Orçamentárias é a peça que orienta a execução. E a Lei Orçamentária Anual é a peça que vai executar o orçamento, aquele planejamento de 4 anos. Passando por essa parte teórica, essa primeira parte foi a parte teórica, a gente agora vai discutir os valores constantes do projeto de lei. Quais são as informações, os valores, as metas que estão previstas no projeto de lei de diretrizes orçamentárias. Repetindo mais uma vez, quem tiver alguma dúvida sobre o que vai ser discutido aqui, é só fazer a solicitação no Serviço de Informação do Cidadão, que está disponível no site da Câmara ou presencialmente na Câmara Municipal. Então, o primeiro demonstrativo são as metas anuais. São as metas de arrecadação e de despesa para o ano de 2021. Como o orçamento ele precisa ter equilíbrio, a minha receita prevista ela tem que ser igual à minha despesa,
autorizada, havendo um equilíbrio entre eu preciso gastar exatamente o que eu arrecado, né? Eu não posso gastar mais, eu posso durante a execução gastar menos, mas no meu orçamento ele precisa ter equilíbrio, eu preciso planejar ele de forma que eu gastaria exatamente o que eu arrecadaria. A gente tem uma receita e uma despesa total de R$ 180.770.000 prevista para 2021. Desses 180 milhões, a gente tem o resultado primário de 3.960.000. O resultado nominal negativo de 4 milhões, uma previsão de dívida pública consolidada de 15 milhões e uma previsão de dívida pública líquida de 2.800.000. Então, só explicando cada um dos itens. Receita e despesa é o que a gente vai arrecadar com o que a gente vai gastar. O resultado primário, ele serve para indicar se os níveis de gasto orçamentário são compatíveis com a arrecadação, ou seja, com as receitas primárias. Para ver se as receitas primárias são capazes de suportar as despesas primárias. Então, a meta para o exercício de 2021 é ter um superávit primário de 3.960.000, ou seja, o que a gente arrecadar, tirando o que a gente vai pagar de amortização de dívida, eu ainda teria 3.960.000 de superávit. O resultado nominal, ele avalia a evolução da dívida do município, a evolução ou a redução da dívida, né? Então ele é feito, como que ele é feito? Ele é feito uma análise com base no final de um determinado exercício. Por exemplo, a gente pegaria 2019, para avaliar a evolução da dívida em 2019, a gente consideraria final de 2018 e como que está a minha dívida em 2019. Para 2021, a gente está projetando o seguinte, a prefeitura está projetando avaliar o estoque da dívida no final de 2020 e qual seria o estoque da dívida no final de 2021. E aí ele tem um resultado negativo ali de 4 milhões. O que significa isso? Uma redução de 4 milhões na dívida de longo prazo. A dívida de longo prazo são parcelamentos, precatórios que o município tem. E aí ele tem a dívida pública consolidada, que seria então todas as dívidas de longo prazo, precatórios, parcelamentos, que a prefeitura está prevendo finalizar ali em 2021 com um estoque de 15 milhões. E uma dívida pública líquida, o que é a dívida pública líquida? Seria o pagamento, seria a minha disponibilidade financeira no final de 2021, menos o que eu tenho de dívida pública consolidada. Como se, por exemplo, a gente quisesse pagar, a prefeitura falasse assim, vai chegar no final de 2021, ela vai pagar a dívida de longo prazo dela. Ela consegue pagar ali em 2021 a dívida que é de 60 meses, de 200 meses, né, de 5 anos, 10 anos? Ela não conseguiria pagar toda. Ficaria ainda um estoque de R$ 2.800.000. Depois a gente vem para a projeção de receitas. As receitas segundo as categorias econômicas. Então, o município está prevendo arrecadar de receitas correntes R$ 177.245.000. As receitas correntes são receitas que o município ele pode usar com qualquer tipo de despesa que o município pode utilizar, né? Despesas que são autorizadas pela administração pública. Fazer um investimento, comprar material de consumo, pagar funcionário, pagar fornecedores. Dentro dessas receitas correntes, que ela é de livre aplicação, o município pode pagar tanto investimento quanto despesas correntes. Eu tenho os impostos, taxas e contribuições de melhoria, que é a previsão de 57.988.000, de contribuições 3.575.000, uma receita patrimonial de 1.090.000, receitas de serviços 365.000, transferências correntes 111.777.000 e demais receitas correntes 2.450.000, totalizando então 177.245.000. Esse é o grupo de receitas correntes. Depois a prefeitura tem um outro grupo de receitas que são as receitas de capital.
Essas receitas elas têm destinação específica. Receitas de capital, o município só pode gastar com despesas de capital, só pode fazer investimentos, comprar equipamentos, realizar obras, não pode utilizar para pagar pessoal, por exemplo, não pode usar para pagar um fornecedor mensal, é para investimento. Então o município ele prevê arrecadar aqui 3,5 milhões de receitas de capital. E esses 3,5 milhões são de transferências de capital, ou seja, de transferências de convênio da União e do Estado. Depois a gente tem as receitas correntes intra-UFSS, que são da Agência Reguladora do Serviço de Água e Esgoto, que é no valor de R$ 25 mil, totalizando então os R$ 180.770.000 o orçamento inteiro do município para 2021. Bom, tratamos das receitas, como que o município vai arrecadar os 180.770.000. Agora a gente vai tratar da despesa. A despesa tem alguns detalhamentos diferentes, eu vou estar explicando alguns que também estão constantes no material que está disponível para download. A gente tem um quadro chamado despesa por órgão. O que é por órgão? Os órgãos da administração. No caso de Mirassol, Prefeitura Municipal de Mirassol, Câmara Municipal de Mirassol e Agência Reguladora de Serviço de Água e Esgoto. Então, a Prefeitura Municipal de Mirassol, a despesa projetada para ela total é de R$ 174.920.000. Da Câmara Municipal de Mirassol, de R$ 4.850.000. E para a Agência Reguladora de Serviço de Água e Esgoto, R$ 1 milhão, totalizando então R$ 180.770.000. Dentro daquelas despesas por órgão, as despesas também são separadas por função de governo. As funções de governo elas são iguais no país inteiro, né? A codificação dela é igual, o nome dela é igual, e aí o município utiliza a função de governo que ele tem. Podem existir funções de governo que um município não utiliza, não tem necessidade, municípios menores não utilizam algumas funções de governo e os municípios maiores vão usar praticamente todas as funções de governo. Então eu vou detalhar aqui por funções de governo. Tem a função legislativa, que é do legislativo, R$ 4.680.000. A função administração, R$ 37.356.000. Assistência social, R$ 6.570.000. Previdência social, R$ 220.000. Saúde, R$ 42.060.000. Educação, R$ 56.602.000. Cultura, R$ 651.000. Urbanismo, R$ 20.960.000. Saneamento, R$ 990.000. Gestão ambiental, R$ 720.000. Agricultura, R$ 380.000. Transporte, R$ 610.000. Desporto e lazer, R$ 910.000. Encargos especiais, R$ 8.011.000. Reserva de contingência, R$ 50.000, totalizando então R$ 180.770.000. Existem também as despesas por programas, que são os programas de governo que estão lá no PPA, que eu disse lá no começo, que é retirado a um ano do PPA, né? Ele é dividido em 4 anos e a parcela correspondente a determinado ano vem para a LDO e depois para a LOA, através dos programas de governo. Então a gente tem o programa Operações Especiais, R$ 8.011.000. Gestão da Câmara Municipal, R$ 4.850.000. Gestão da Estrutura Governamental, R$ 60.726.000. Gestão da Assistência Social, R$ 6.570.000. Gestão da Agricultura, R$ 651.000. Gestão do Esporte e Lazer, R$ 910.000. Gestão da Saúde, R$ 42.060.000. Gestão da Educação, R$ 30.602.000. Gestão do Fundeb, R$ 25.300.000. Controle e Fiscalização do Serviço de Água e Esgoto, R$ 990.000. Gestão do Fundo de Previdência, R$ 50.000. Reserva de contingência, R$ 50.000. Totalizando R$ 180.770.000.
Bom, que a gente tinha que demonstrar para todos as informações constantes do projeto de lei foram apresentadas aqui. A gente agradece a todos que puderem assistir o vídeo. Novamente, quem tiver dúvidas, acessar o Serviço de Informação ao Cidadão no portal da Câmara, que é no endereço www.câmaramirasol.sp.gov.br, e fazer os eventuais questionamentos ou solicitação de informações. Muito obrigado a todos e até uma próxima.